São Benedito, abra os caminhos da vida financeira, quite as dívidas e consiga o trabalho dos sonhos. Seja muito bem-vindo ao canal Oração Poderosa. Pare por alguns instantes e preste muita atenção, porque talvez esta oração seja exatamente o que seu coração estava procurando hoje. Se existem dívidas tirando sua tranquilidade, cobranças chegando, contas acumuladas, dificuldades para conseguir trabalho ou um desejo profundo de mudar sua vida financeira, permaneça comigo até o final desta oração. Hoje, aqui no canal Poderosa Oração, vamos colocar diante de Deus, pela intercessão de São Benedito, todos os nossos pedidos por trabalho, renda, organização financeira e quitação das dívidas. Talvez você esteja vivendo uma situação que quase ninguém conhece. Talvez esteja sorrindo para as pessoas enquanto por dentro existe preocupação com contas, boletos e compromissos que ainda precisam ser pagos. Talvez esteja procurando emprego, enviando currículos e esperando aquela oportunidade que finalmente permita colocar sua vida em ordem. Mas hoje você não precisa guardar esse pedido apenas dentro do coração. Vamos apresentar essa necessidade a Deus e pedir a intercessão de São Benedito, para que você encontre caminhos honestos, oportunidades verdadeiras, sabedoria para administrar seus recursos e uma oportunidade profissional capaz de trazer mais estabilidade para a sua vida. Se existe uma dívida que parece difícil de quitar, apresente essa dívida a Deus. Se existe um trabalho que você deseja muito conseguir, apresente esse pedido a Deus. Se você está desempregada ou enfrentando dificuldades para manter sua renda, coloque essa situação diante do Senhor. E se você deseja simplesmente ter uma vida financeira organizada, sem viver constantemente preocupada com cobranças, permaneça nesta oração. Não saia agora. Reserve estes minutos para você, respire profundamente, acalme o coração e faça seu pedido com sinceridade. Porque nesta oração vamos pedir a São Benedito que interceda diante de Deus por sua vida financeira e profissional. E antes de começarmos, escreva nos comentários com muita fé: São Benedito, interceda por mim e por minha vida financeira. Agora, prepare o seu coração, porque vamos iniciar esta poderosa oração a São Benedito. Senhor meu Deus, Pai amado e misericordioso, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, com humildade e com a esperança de dias melhores. Eu sou uma mulher que carrega sonhos, responsabilidades, necessidades e preocupações que muitas vezes parecem maiores do que aquilo que consigo administrar sozinha. Por isso, nesta oração, eu busco a Tua presença e peço que São Benedito interceda por mim diante de Ti, levando ao Teu altar cada uma das minhas necessidades financeiras, cada dívida que precisa ser quitada, cada cobrança que tem tirado a minha tranquilidade, cada oportunidade de trabalho que ainda não chegou e cada sonho profissional que permanece guardado dentro de mim. Meu Deus, conhece a minha realidade por inteiro. Conhece as contas que preciso pagar, os compromissos que aguardam uma solução, os valores que preciso organizar, as preocupações que surgem quando olho para aquilo que ainda está pendente e a ansiedade que tantas vezes aparece quando penso no futuro. Nada está escondido diante dos Teus olhos. O Senhor conhece aquilo que eu consigo dizer e também aquilo que fica silencioso dentro do meu coração. Por isso, eu venho pedir auxílio, direção, sabedoria e providência. São Benedito, servo fiel de Deus, santo querido e lembrado por tantas pessoas que buscam auxílio em momentos difíceis, interceda por mim neste instante. Apresente a Deus a minha necessidade financeira e peça por mim para que portas profissionais sejam abertas, para que eu encontre uma oportunidade de trabalho digna, estável, bem remunerada e compatível com aquilo que busco para minha vida. Que eu consiga o trabalho dos meus sonhos, aquele emprego que poderá trazer melhores condições, mais segurança, dignidade e possibilidade de organizar minha vida financeira. Que surja uma oportunidade verdadeira, concreta e adequada para mim. Que meu currículo alcance as pessoas certas, que minha capacidade seja reconhecida,
que minhas experiências sejam valorizadas e que eu esteja preparada para assumir a oportunidade que surgir. Que entrevistas sejam marcadas, que respostas positivas cheguem, que processos seletivos avancem e que nenhuma porta destinada ao meu bem permaneça fechada diante de mim. Meu Deus, eu não quero viver presa às cobranças, aos atrasos, aos avisos de pagamento, aos juros, às preocupações com vencimentos e ao medo de não conseguir honrar meus compromissos. Eu desejo uma vida financeiramente organizada, tranquila e responsável. Desejo poder pagar aquilo que devo, colocar cada conta em dia e recuperar a sensação de segurança que tantas preocupações financeiras retiraram de mim. Por isso, Pai amado, peço que coloque em minha vida meios honestos para alcançar essa transformação. Que eu tenha renda suficiente para quitar minhas dívidas. Que eu receba oportunidades que tragam recursos legítimos. Que eu saiba administrar cada valor que chegar às minhas mãos. Que eu tenha sabedoria para distinguir aquilo que é necessário daquilo que pode esperar. Que eu consiga planejar, economizar, pagar, organizar e construir uma vida financeira mais equilibrada. São Benedito, interceda por mim diante de Deus para que eu não seja dominada pelo desânimo quando olhar para as minhas contas. Que cada dívida tenha uma solução. Que cada compromisso encontre um caminho de pagamento. Que cada valor pendente seja organizado dentro de um plano possível. Que eu consiga negociar quando for necessário, encontrar condições melhores quando isso for possível e administrar meus recursos com responsabilidade. Que eu não tome decisões precipitadas por causa do medo. Que minha mente tenha clareza para lidar com o dinheiro. Que eu tenha prudência nas escolhas, disciplina nos pagamentos e sabedoria para não assumir compromissos acima das minhas possibilidades. Senhor, eu reconheço que muitas vezes as preocupações financeiras ocupam grande parte dos meus pensamentos. Há momentos em que eu acordo pensando em contas e adormeço pensando em contas. Há momentos em que uma simples mensagem ou ligação relacionada a pagamento já traz apreensão ao meu coração. Há momentos em que olho para o calendário e lembro dos vencimentos que estão chegando. Há momentos em que faço cálculos repetidas vezes tentando descobrir como colocar tudo em ordem. O Senhor conhece cada uma dessas situações. Por isso, eu peço que minha realidade comece a mudar. Que eu encontre soluções concretas. Que surjam oportunidades de renda. Que meu trabalho seja valorizado. Que minhas habilidades sejam reconhecidas. Que eu encontre pessoas corretas, ambientes corretos e oportunidades corretas para construir uma nova etapa profissional. Meu Deus, eu peço especialmente pelo trabalho dos meus sonhos. Coloque diante de mim uma oportunidade profissional que seja compatível com minhas capacidades, meus objetivos e minhas necessidades. Que seja um trabalho digno, estável, seguro e capaz de proporcionar uma remuneração suficiente para que eu consiga cuidar de mim, cumprir meus compromissos, quitar minhas dívidas e planejar o futuro. Que eu tenha um ambiente profissional saudável, com respeito, responsabilidade e boas relações. Que eu possa aprender, desenvolver minhas capacidades e ser reconhecida pelo meu trabalho. Que minha vida profissional caminhe para uma realidade melhor do que aquela que estou vivendo agora. São Benedito, caminhe comigo por meio da sua intercessão. Apresente minhas necessidades ao Senhor. Peça por mim para que eu tenha uma oportunidade profissional verdadeira e não uma promessa vazia. Que apareça uma vaga adequada, que o salário seja compatível com aquilo que preciso, que as condições sejam boas e que exista estabilidade. Que eu não aceite qualquer situação apenas por desespero, mas que consiga encontrar uma oportunidade que realmente possa mudar minha realidade. Que Deus ilumine minhas escolhas profissionais e me conduza para aquilo que for bom, digno e seguro. Pai amado, também peço que minha vida financeira seja protegida contra decisões impulsivas, gastos desnecessários, propostas enganosas, contratos prejudiciais e situações que possam aumentar minhas dificuldades.
Dê-me sabedoria para ler documentos, analisar propostas, compreender valores e pensar antes de assumir qualquer compromisso. Que eu tenha prudência diante de empréstimos, financiamentos, compras parceladas e qualquer decisão que possa comprometer minha renda futura. Que eu aprenda com aquilo que já aconteceu e possa construir hábitos melhores daqui para frente. Senhor, eu quero sair do ciclo das dívidas. Quero chegar ao dia em que minhas contas estejam pagas e em que eu consiga olhar para minha vida financeira com serenidade. Quero chegar ao momento em que uma cobrança não seja mais motivo de medo. Quero conseguir abrir minha conta bancária sem ansiedade. Quero conseguir planejar minhas despesas sem sentir que tudo está sempre no limite. Quero ter recursos para minhas necessidades básicas, para meus projetos e para meus sonhos. Quero também conseguir guardar uma parte daquilo que recebo para criar uma reserva e evitar que uma dificuldade inesperada volte a me colocar em uma situação de grande aperto. São Benedito, interceda por mim para que Deus me ajude a alcançar esse objetivo. Que cada dívida seja tratada com responsabilidade. Que cada credor encontre comigo uma solução possível. Que cada pagamento seja realizado no tempo adequado. Que eu consiga quitar valores atrasados e reduzir progressivamente aquilo que ainda está pendente. Que eu tenha renda para cumprir meus compromissos e sabedoria para administrar cada recurso. Que minha situação financeira deixe de ser uma fonte constante de preocupação e passe a ser uma área da minha vida conduzida com organização e prudência. Meu Deus, sei que dinheiro não é tudo na vida, mas também sei que as necessidades financeiras podem trazer grande preocupação quando não existe renda suficiente para atender aos compromissos. Por isso, não tenho vergonha de apresentar esta necessidade diante de ti. Eu preciso de trabalho. Eu preciso de recursos. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Eu preciso quitar minhas dívidas. Eu preciso de uma oportunidade profissional que permita uma mudança verdadeira. E acredito que o Senhor pode me orientar, abrir caminhos legítimos e colocar pessoas certas no meu caminho. Que minha procura por trabalho seja acompanhada pela tua direção. Quando eu enviar um currículo, que exista uma oportunidade real. Quando eu participar de uma entrevista, que eu consiga demonstrar minhas capacidades com tranquilidade e clareza. Quando alguém analisar minha experiência, que consiga reconhecer aquilo que posso oferecer. Quando eu precisar aprender algo novo, que tenha disposição e inteligência para aprender. Quando surgir uma oportunidade, que eu saiba identificar se ela é realmente adequada. E quando uma porta não for boa para mim, que eu tenha discernimento para não insistir em algo que poderá me prejudicar. São Benedito, interceda também para que pessoas boas cruzem meu caminho profissional. Pessoas que possam indicar uma vaga, apresentar uma oportunidade, recomendar meu trabalho ou reconhecer minhas capacidades. Que uma conversa possa resultar em uma entrevista. Que uma entrevista possa resultar em contratação. Que uma contratação possa resultar em estabilidade. Que essa estabilidade me permita organizar minhas finanças e quitar minhas dívidas pouco a pouco até alcançar a liberdade financeira que tanto desejo. Senhor, eu peço que minha vida profissional não fique parada. Que novas oportunidades apareçam. Que contatos sejam retomados. Que respostas cheguem. Que portas profissionais sejam apresentadas. Que eu encontre empresas, clientes ou projetos que possam oferecer uma renda adequada. Que minha experiência tenha valor. Que meus conhecimentos tenham utilidade. Que aquilo que sei fazer possa se transformar em uma fonte honesta de renda. Que eu tenha sabedoria para apresentar meu trabalho e confiança para participar das oportunidades que surgirem. Meu Deus, se existe alguma oportunidade profissional adequada para mim que ainda não chegou ao meu conhecimento, permita que ela apareça no momento certo. Se existe uma pessoa que pode me indicar, coloque essa pessoa em meu caminho.
Se existe uma empresa procurando alguém com minhas características, permita que meu nome chegue até ela. Se existe um projeto que possa gerar uma boa renda, permita que eu conheça essa possibilidade. Se existe algo que preciso aprender para conseguir uma posição melhor, mostre-me o que é necessário e ajude-me a buscar esse conhecimento. São Benedito, Santo querido, apresente minha necessidade diante de Deus e interceda para que eu não perca a esperança. Quando eu olhar para minhas dívidas, que eu consiga enxergar também as possibilidades de solução. Quando eu receber uma cobrança, que eu mantenha a calma para procurar uma alternativa. Quando um pagamento parecer difícil, que eu encontre uma maneira responsável de lidar com ele. Quando uma oportunidade profissional surgir, que eu esteja pronta para aproveitá-la. Quando eu receber dinheiro, que eu tenha sabedoria para utilizá-lo corretamente. Pai Celestial, abençoe minhas mãos, meu trabalho, meus conhecimentos, minha criatividade e minhas capacidades. Que aquilo que eu sei fazer possa produzir resultados. Que eu consiga transformar meus talentos em oportunidades legítimas. Que eu tenha ideias úteis e práticas para aumentar minha renda. Que eu saiba identificar atividades que possam complementar meu salário ou minha renda principal. Que eu não seja enganada por promessas de dinheiro fácil. Que eu saiba reconhecer oportunidades sérias e afastar propostas duvidosas. Eu também peço que minha mente seja organizada para lidar com o dinheiro. Que eu consiga fazer um orçamento. Que eu consiga registrar meus gastos. Que eu consiga estabelecer prioridades. Que eu saiba quais dívidas devem ser pagas primeiro. Que eu consiga cortar aquilo que não é necessário. Que eu tenha disciplina para cumprir o planejamento. Que eu não volte aos hábitos que contribuíram para minhas dificuldades anteriores. Que cada pequeno avanço seja valorizado e que eu mantenha o compromisso com minha organização financeira. Senhor, que venha um tempo novo para minhas finanças. Um tempo de contas pagas, compromissos cumpridos, renda estável, planejamento e tranquilidade. Um tempo em que eu possa olhar para o futuro sem imaginar apenas problemas. Um tempo em que eu possa fazer planos realistas. Um tempo em que eu possa cuidar melhor de mim e daqueles que dependem de mim. Um tempo em que eu possa realizar sonhos que foram adiados por causa das dívidas. São Benedito, interceda por mim para que esse novo período seja construído com responsabilidade. Que eu não apenas consiga dinheiro para pagar o que devo, mas que também aprenda a cuidar melhor do que recebo. Que a prosperidade venha acompanhada de sabedoria. Que a renda venha acompanhada de organização. Que as oportunidades venham acompanhadas de discernimento. Que os ganhos sejam utilizados de maneira consciente. Que eu consiga construir uma base financeira mais segura. Meu Deus, também peço que eu seja preservada de pessoas que desejam se aproveitar das minhas dificuldades financeiras. Que eu tenha discernimento diante de propostas de investimento, empréstimos, negócios e oportunidades. Que eu não caia em armadilhas. Que eu não assuma compromissos sem compreender todas as condições. Que eu saiba perguntar, pesquisar e analisar antes de decidir. Que eu não seja conduzida pelo desespero. Que minhas escolhas sejam guiadas pela prudência. Pai amado, eu peço ainda que as portas certas se apresentem com clareza. Que não exista confusão quando chegar uma oportunidade importante. Que eu consiga compreender o salário, os benefícios, os horários, as responsabilidades e todas as condições antes de aceitar. Que eu encontre um trabalho em que possa ter dignidade e estabilidade. Que eu consiga permanecer nesse trabalho e desenvolver uma carreira que me permita alcançar objetivos maiores. São Benedito, interceda para que minha vida profissional seja restaurada no sentido de recuperar oportunidades, confiança, estabilidade e perspectiva. Que aquilo que parecia distante comece a se tornar possível. Que eu volte a fazer planos.
Que eu volte a acreditar na possibilidade de uma vida financeira equilibrada. Que eu consiga sair da preocupação permanente e construir uma realidade mais segura. Senhor, quando eu receber meu próximo pagamento, ajude-me a utilizá-lo com inteligência. Que uma parte seja destinada às necessidades essenciais, outra aos compromissos financeiros e, quando possível, outra à formação de uma reserva. Que eu consiga quitar minhas dívidas sem criar novas dívidas. Que eu tenha paciência para seguir um plano e determinação para continuar mesmo quando o resultado parecer lento. Eu peço por cada boleto, cada parcela, cada dívida, cada cobrança e cada compromisso financeiro que está registrado em meu nome. Que eu encontre uma solução para cada um deles. Que eu consiga organizar tudo. Que os valores sejam pagos. Que os juros sejam reduzidos quando houver possibilidade de negociação. Que acordos justos sejam encontrados. Que eu consiga cumprir cada acordo assumido. Que nenhum problema financeiro seja maior do que a minha capacidade de buscar uma solução responsável com a tua orientação. São Benedito, leve esta intenção diante de Deus. Interceda para que eu consiga quitar todas as minhas dívidas e viver uma vida livre do peso constante das cobranças. Que chegue o dia em que eu possa dizer com alegria e gratidão: minhas contas estão em ordem, meus compromissos foram cumpridos, minha renda está organizada e posso olhar para o futuro com esperança. Meu Deus, eu também peço que minha casa seja alcançada por uma administração financeira mais sábia. Que exista diálogo sobre dinheiro quando for necessário. Que eu saiba conversar sobre despesas sem medo. Que eu consiga planejar compras importantes. Que eu tenha responsabilidade com cada recurso. Que minha vida financeira não seja dominada por impulsos ou decisões tomadas em momentos de ansiedade. Pai Celestial, abençoe também os meus projetos profissionais. Se existe algum sonho que pode se transformar em trabalho, mostre-me como começar. Se existe uma atividade que posso realizar para gerar renda, mostre-me como desenvolver essa possibilidade. Se existe um conhecimento que pode melhorar minha carreira, coloque em meu caminho os meios para aprendê-lo. Se existe uma pessoa que pode ensinar algo importante, permita que eu encontre essa pessoa. Que eu tenha disposição para aprender, melhorar e buscar novas oportunidades. São Benedito, interceda para que eu consiga enxergar possibilidades onde antes só via dificuldades. Que eu consiga analisar minha situação com lucidez. Que eu reconheça aquilo que está ao meu alcance. Que eu faça a minha parte com responsabilidade e confiança em Deus. Que minhas decisões profissionais sejam melhores a cada dia. Que minha vida financeira avance de maneira consistente. Senhor, eu sei que a mudança pode acontecer passo a passo. Por isso, peço paciência para cumprir cada etapa. Primeiro organizar, depois negociar, depois pagar, depois quitar e, finalmente, construir uma reserva. Que eu não queira resolver tudo de maneira precipitada. Que eu siga um caminho seguro. Que eu consiga celebrar cada dívida paga, cada parcela encerrada e cada pequena conquista financeira. Meu Deus, peço também que o medo não determine minhas escolhas. Que eu não aceite situações abusivas apenas porque preciso de dinheiro. Que eu não entre em negócios arriscados por desespero. Que eu não faça empréstimos sem necessidade. Que eu não comprometa meu futuro tentando solucionar rapidamente um problema atual. Que eu tenha prudência e serenidade para tomar decisões. São Benedito, interceda por mim quando eu estiver diante de uma escolha importante. Que Deus ilumine meu entendimento. Que eu consiga reconhecer aquilo que é saudável para minha vida profissional e financeira. Que eu saiba dizer não quando uma proposta não for adequada. Que eu saiba dizer sim quando uma oportunidade realmente puder trazer estabilidade e dignidade. Senhor, abençoe meu currículo, minhas entrevistas, meus contatos profissionais,
meus projetos, minhas candidaturas, minhas conversas e todas as oportunidades que surgirem. Que meu nome seja lembrado pelas pessoas certas. Que meu trabalho seja reconhecido. Que minhas capacidades sejam valorizadas. Que eu tenha uma oportunidade compatível com aquilo que busco. Que eu possa trabalhar com dignidade e receber uma remuneração justa. Eu peço um trabalho que permita que eu pague minhas contas sem viver permanentemente no limite. Um trabalho que me permita quitar minhas dívidas e construir uma vida mais equilibrada. Um trabalho que me permita fazer planos. Um trabalho que me permita ter estabilidade. Um trabalho que me permita olhar para o futuro com mais segurança. Um trabalho que respeite minha dignidade e valorize minhas capacidades. Pai amado, se o trabalho dos meus sonhos estiver em um lugar que ainda não conheço, conduza-me até ele. Se estiver em uma empresa que ainda não descobri, faça com que eu encontre essa oportunidade. Se estiver relacionado a uma atividade que ainda não considerei, ilumine minha mente para reconhecê-la. Se estiver relacionado a algo que já sei fazer, ajude-me a apresentar melhor meu trabalho. Se eu precisar adquirir uma nova habilidade, mostre-me o caminho. São Benedito, interceda para que a oportunidade certa encontre meu caminho. Que uma mensagem positiva chegue. Que uma ligação importante aconteça. Que uma entrevista seja marcada. Que uma proposta seja apresentada. Que um contrato seja firmado quando for adequado. Que uma contratação aconteça. Que esse novo trabalho seja o início de uma fase mais estável. Meu Deus, eu também peço proteção para meu salário e para minha renda. Que eu não desperdice aquilo que receber. Que eu tenha sabedoria para separar necessidades, compromissos, lazer e reserva. Que eu consiga estabelecer limites. Que eu saiba viver dentro da minha realidade financeira enquanto trabalho para melhorar minha condição. Que minha vida financeira deixe de ser motivo de vergonha ou medo. Que eu possa lidar com ela com maturidade. Que eu consiga olhar para os números com coragem e responsabilidade. Que eu não fuja das contas. Que eu não ignore cobranças. Que eu não adie indefinidamente aquilo que precisa ser resolvido. Que eu tenha clareza para enfrentar cada situação e buscar soluções. São Benedito, interceda por mim para que eu tenha sabedoria para negociar dívidas. Que eu encontre condições possíveis. Que eu consiga descontos quando houver oportunidades legítimas. Que eu possa reorganizar parcelas. Que eu consiga priorizar aquilo que é mais urgente. Que eu mantenha os acordos assumidos. Que cada negociação resulte em um passo verdadeiro em direção à quitação. Senhor, eu peço que minha vida seja marcada por responsabilidade e equilíbrio. Que o dinheiro seja uma ferramenta para cuidar da vida, cumprir compromissos e realizar sonhos, e não uma fonte permanente de sofrimento. Que eu consiga administrar meus recursos com maturidade. Que eu aprenda com os erros. Que eu mantenha os bons hábitos. Que eu construa uma relação mais saudável com as finanças. Pai amado, receba esta oração e todas as minhas intenções. São Benedito, interceda por mim. Apresente a Deus meu desejo de quitar minhas dívidas, encontrar um trabalho digno e alcançar estabilidade financeira. Que minha realidade seja transformada por meios honestos, seguros e responsáveis. Que eu tenha oportunidades reais. Que eu tenha sabedoria para aproveitá-las. Que eu tenha disciplina para administrar os recursos. Que eu tenha paciência para seguir cada etapa. Eu peço também que meu coração não fique preso ao medo do amanhã. Que eu consiga viver o presente com responsabilidade enquanto preparo um futuro melhor. Que cada dia traga uma oportunidade de avançar. Que cada semana traga alguma conquista. Que cada mês possa representar uma melhoria na minha situação. Que,
Ao olhar para trás depois de algum tempo, eu consiga reconhecer o quanto minha vida financeira mudou. São Benedito, interceda para que eu consiga sair das dívidas sem perder minha dignidade, sem tomar decisões perigosas e sem comprometer minha segurança. Que Deus coloque em meu caminho recursos suficientes para cumprir minhas obrigações. Que meu trabalho seja abençoado. Que minhas oportunidades sejam abençoadas. Que minhas decisões sejam iluminadas. Que minha administração financeira seja sábia. Senhor, eu acredito que minha história financeira não precisa permanecer igual para sempre. O passado não precisa determinar todos os meus próximos anos. Eu posso aprender, reorganizar, buscar novas oportunidades e construir uma realidade diferente. Com tua orientação, quero fazer minha parte com responsabilidade. Por isso, peço que me mostre caminhos possíveis e que eu tenha sabedoria para segui-los. Pai Celestial, abençoe também minha capacidade de comunicação. Que eu consiga conversar com empregadores, clientes, credores e pessoas importantes sem medo. Que eu saiba explicar minha situação quando necessário. Que eu consiga negociar com respeito. Que eu saiba apresentar minhas capacidades profissionais. Que eu consiga falar sobre meu trabalho com clareza. Que eu tenha serenidade diante de situações difíceis. São Benedito, interceda para que nenhuma dificuldade financeira faça com que eu abandone meus sonhos. Que eu continue buscando o trabalho que desejo. Que eu continue aprendendo. Que eu continue procurando oportunidades. Que eu continue organizando minhas finanças. Que eu continue pagando minhas dívidas. Que eu continue construindo uma vida melhor. Meu Deus, quero agradecer desde já por cada oportunidade que surgir, por cada conta que conseguir pagar, por cada dívida que conseguir quitar, por cada entrevista que resultar em aprendizado, por cada pessoa que oferecer ajuda legítima, por cada ideia que gerar renda e por cada avanço que minha vida financeira alcançar. Que eu saiba reconhecer cada conquista e utilizá-la com sabedoria. Que um dia eu possa olhar para este período como uma fase que ficou para trás. Que eu possa lembrar das noites de preocupação e reconhecer que encontrei caminhos para sair delas. Que eu possa olhar para minhas antigas dívidas e saber que foram pagas. Que eu possa olhar para minha vida profissional e perceber que alcancei um trabalho digno e desejado. Que eu possa olhar para minha conta bancária e encontrar organização. Que eu possa olhar para o futuro sem o peso constante das cobranças. São Benedito, Santo querido, interceda continuamente por esta intenção diante de Deus. Que minha vida profissional encontre novos caminhos. Que minha vida financeira alcance equilíbrio. Que minhas dívidas sejam quitadas. Que minhas cobranças sejam resolvidas. Que minha renda aumente por meios honestos. Que minhas oportunidades sejam verdadeiras. Que minhas escolhas sejam sábias. Que minha administração seja responsável. Senhor, eu coloco diante de Ti todos os meus sonhos profissionais. O desejo de ter um trabalho que me traga dignidade. O desejo de receber um salário capaz de atender às minhas necessidades. O desejo de quitar aquilo que devo. O desejo de não depender de empréstimos para sobreviver. O desejo de construir uma reserva. O desejo de realizar projetos que ficaram adiados. O desejo de ter uma vida financeira mais tranquila. O desejo de poder ajudar minha família quando for possível. O desejo de viver com mais segurança e menos preocupação. Que cada um desses desejos seja conduzido de acordo com aquilo que for melhor para a minha vida. Que eu não seja levada por ilusões. Que eu não seja enganada por falsas promessas. Que eu não coloque minha segurança em risco. Que eu consiga distinguir oportunidade verdadeira de aparência enganosa. Que eu tenha prudência, inteligência e responsabilidade.
Meu Deus, eu peço que minha vida profissional seja renovada. Que novas possibilidades apareçam. Que meus conhecimentos tenham valor. Que minhas habilidades sejam reconhecidas. Que eu consiga uma remuneração justa. Que eu encontre estabilidade. Que eu tenha condições de quitar minhas dívidas e começar a construir uma reserva financeira. São Benedito, interceda para que eu não permaneça presa ao passado. Que eu possa aprender com aquilo que aconteceu e seguir adiante com sabedoria. Que as experiências difíceis sirvam para aumentar minha maturidade. Que eu não repita decisões que prejudicaram minhas finanças. Que eu saiba cuidar melhor de cada recurso que chegar. Senhor, quando vier o primeiro grande pagamento que me permita quitar uma dívida importante, que eu tenha gratidão. Quando vier o segundo, que eu mantenha disciplina. Quando uma dívida chegar ao fim, que eu não substitua aquela parcela por uma nova dívida. Que eu use cada conquista para construir uma base mais segura. Que eu aprenda a viver com planejamento. Pai amado, que eu consiga alcançar uma realidade em que as contas sejam pagas dentro do prazo. Que eu consiga manter os compromissos em dia. Que eu consiga ter uma reserva para emergências. Que eu consiga fazer planos para o futuro. Que eu consiga realizar sonhos sem colocar minhas finanças em risco. Que eu tenha equilíbrio entre aproveitar a vida e cuidar do amanhã. São Benedito, interceda por mim e apresente esta oração a Deus. Que o Senhor escute minha necessidade e me conduza para oportunidades concretas. Que meu trabalho seja abençoado. Que minha renda seja suficiente. Que minhas dívidas sejam quitadas. Que minha vida financeira seja organizada. Que meu futuro profissional seja promissor. Que eu consiga o trabalho dos meus sonhos. Meu Deus, eu termino esta oração com esperança. Ainda existem contas, ainda existem compromissos e ainda existem desafios, mas eu escolho não permitir que essas dificuldades definam toda a minha história. Eu escolho buscar soluções, trabalhar, aprender, organizar, negociar, economizar e avançar. E peço que o Senhor esteja comigo em cada uma dessas decisões. São Benedito, interceda por mim diante de Deus. Que esta intenção seja apresentada com carinho diante do Pai. Que minha necessidade seja acolhida. Que meus caminhos profissionais encontrem novas oportunidades. Que minhas finanças encontrem equilíbrio. Que minhas dívidas sejam pagas. Que as cobranças deixem de ocupar meus pensamentos. Que eu consiga viver com mais segurança. Que eu consiga trabalhar naquilo que desejo. Que eu consiga receber uma renda digna. Que eu consiga construir uma vida financeira saudável. Senhor meu Deus, abençoe meu presente e conduza meu futuro. Que eu tenha sabedoria para agir hoje, responsabilidade para organizar amanhã e esperança para continuar buscando dias melhores. Que nenhuma dificuldade financeira seja capaz de me fazer desistir dos meus sonhos. Que eu encontre oportunidades legítimas, pessoas corretas e caminhos seguros. Que meu trabalho seja valorizado. Que minha renda seja suficiente. Que minhas dívidas sejam quitadas. Que meus compromissos sejam cumpridos. Que minha vida financeira seja organizada. Eu agradeço pela oportunidade de falar contigo nesta oração. Agradeço por São Benedito e por sua intercessão. Agradeço por cada porta profissional que poderá surgir, por cada oportunidade de renda, por cada solução financeira e por cada passo em direção à quitação das minhas dívidas. Que eu permaneça consciente de que cada conquista exige responsabilidade e que cada recurso deve ser tratado com sabedoria. São Benedito, interceda por mim. Peça a Deus que abençoe minha vida profissional, minhas finanças, meus projetos e minhas decisões. Que eu consiga o trabalho dos meus sonhos. Que eu consiga quitar todas as minhas dívidas.
Que eu consiga viver sem o medo constante das cobranças. Que eu consiga organizar minha vida financeira. Que eu consiga construir uma reserva. Que eu consiga realizar meus projetos. Que eu consiga olhar para o futuro com esperança e segurança. Senhor, que assim seja. Que minha busca por trabalho seja acompanhada de boas oportunidades. Que minha organização financeira produza resultados. Que minhas dívidas sejam pagas uma a uma. Que cada compromisso seja resolvido. Que minha renda aumente de maneira honesta. Que minha vida profissional avance. Que eu tenha sabedoria diante do dinheiro. Que eu tenha responsabilidade diante das escolhas. Que eu tenha serenidade diante das dificuldades. E quando chegar o dia em que eu estiver livre das dívidas, que eu nunca me esqueça de tudo aquilo que aprendi neste período. Que eu continue administrando com prudência. Que eu continue planejando. Que eu continue valorizando o meu trabalho. Que eu continue reconhecendo cada oportunidade. Que eu use minha estabilidade para viver melhor, ajudar quando puder e realizar sonhos com responsabilidade. São Benedito, interceda por mim diante do Pai. Senhor meu Deus, receba minha oração. Receba meus pedidos, meus sonhos e minhas necessidades. Conduza-me para o trabalho certo, para as oportunidades certas e para as decisões certas. Ajude-me a quitar cada dívida e construir uma vida financeira mais equilibrada. Que a paz volte ao meu coração sempre que eu pensar em dinheiro. Que a esperança permaneça viva enquanto eu faço minha parte. Que eu tenha clareza para agir e sabedoria para administrar. Eu creio que novas possibilidades podem surgir. Eu creio que uma oportunidade profissional pode mudar minha realidade. Eu creio que uma boa administração pode transformar minhas finanças. Eu creio que dívidas podem ser quitadas. Eu creio que uma fase difícil pode dar lugar a uma fase mais estável. Por isso, sigo em frente com esperança, responsabilidade e confiança em Deus. São Benedito, interceda por mim. Senhor, cuide da minha vida profissional e financeira. Que o trabalho dos meus sonhos chegue até mim. Que minha renda seja suficiente. Que todas as minhas dívidas sejam pagas. Que as cobranças sejam solucionadas. Que eu alcance estabilidade. Que eu consiga guardar dinheiro. Que eu consiga realizar meus sonhos. Que eu possa viver uma vida digna, organizada e tranquila. Pai amado, esta é a minha oração. Que ela seja recebida diante de Ti. Que São Benedito interceda por mim. Que novas portas profissionais sejam apresentadas. Que soluções financeiras sejam encontradas. Que minha vida seja conduzida por sabedoria e responsabilidade. Que eu tenha recursos para cumprir meus compromissos. Que eu consiga quitar tudo aquilo que devo. Que eu alcance o trabalho que tanto desejo. Que minha história financeira tenha um novo começo. Em nome de Deus, eu sigo acreditando, trabalhando, buscando oportunidades e organizando minha vida. Que cada dia traga uma possibilidade concreta de avanço. Que cada decisão seja guiada pela sabedoria. Que cada pagamento represente uma dívida a menos. Que cada conquista represente um passo em direção à estabilidade. Que cada oportunidade profissional represente uma possibilidade de construir um futuro melhor. São Benedito, interceda por mim. Senhor meu Deus, abençoe minha vida financeira, minha vida profissional e todos os meus projetos. Que eu consiga quitar minhas dívidas. Que eu consiga o trabalho dos meus sonhos. Que eu consiga viver sem o peso das cobranças financeiras. Que eu consiga construir uma vida organizada, digna, estável e próspera, sempre por caminhos honestos e responsáveis. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor,
Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Obrigada por assistir até o final. Caso se sinta à vontade, compartilhe essa oração com quem você acredita que está precisando.